Neste vídeo, eu vou fazer um formato um pouquinho diferente para ver se faz sentido para vocês que acompanham o canal. A ideia, basicamente, é a seguinte. Eu vou pegar um comentário de um dos inscritos pedindo para fazer alguma coisa dentro aqui do canal, como por exemplo esse comentário que vem do Morai1846. Valeu, Morai, por participar, pelo engajamento, isso é muito importante. E, em resumo, ele gostaria de saber como que faz um exemplo com o Scaffold utilizando a IDE do Android Studio, né? No caso com a nova interface. Aparentemente ele teve alguma dificuldade, então a minha ideia é pegar essa nova interface de usuário, um projeto com o Jetpack Compose e trazer aí esse Scaffold e até mesmo trazer uns truques aí interessantes, tá bom? Então vamos partir para o nosso código, para o Android Studio e vamos ver aí o que a gente vai fazer. Então, entrando aqui no Android Studio, basicamente eu criei um projeto com o Jetpack Compose, já fiz a execução aqui do emulador e removi tudo que vem por padrão, que é aquele greeting e assim por diante. Então a gente vai fazer códigos do zero mesmo e a intenção é de fato ver aí como que vai funcionar. Caso você não tenha a mínima ideia, esse Scaffold ele trata-se de um componente principal para que você consiga utilizar componentes do Material Design. Se você não tem a mínima ideia que é Material Design, trata-se de um guideline, diretrizes para você fazer design que foi desenvolvido aí pela equipe da Google. Então é meio que um conjunto de regras, um design system, né, que você pode utilizar para que você consiga colocar nos seus aplicativos Android. É muito comum você ver componentes em diversos apps que sejam do Material Design. Vou até fazer um scrollzinho, talvez vai mostrar alguma coisa. Não mostrou, mas dentro desse site, que é o m3.material.io, você pode fazer algumas navegações que você vai ver um pouquinho mais desses componentes. Então você pode vir, por exemplo, aqui na esquerda no Components, clicar nele e agora começa a mostrar. Muito provavelmente você já viu coisas similares, certo? Então, se você já viu esses componentes, gostaria de adicionar esses componentes dentro do seu aplicativo, você pode, e o Scaffold ele vai ser o principal componente para isso. E agora eu vou mostrar aí mais ou menos como que funciona. Então, bora começar. Voltando ali no Android Studio, o que a gente precisa fazer para usar o Scaffold, né? Basicamente, a gente precisa chamar o Scaffold como se fosse um composable mesmo. Ele já existe aqui pra gente, a gente consegue acessar a partir desse pacote que é do Material Design. Então, se a gente começa a escrever o Sca, que seria ali o Scaffold de esqueleto, né? A gente pode dar um Enter que ele vai fazer um autocomplete. No momento que ele faz um autocomplete, perceba que ele só adicionou ali uma expressão lambda, que é onde a gente vai colocar os nossos composables, e ao mesmo tempo ele já não compila, certo? E isso acontece por quê, né? Porque o Scaffold ele vai ter uma regra que é muito importante, independente de qual vai ser o aplicativo que você vai utilizar, que é o seguinte. Como parâmetro, ele vai receber um valor que representa valores de espaçamento, né? Que você pode até chamar de padding, por exemplo. Ele é chamado de padding values, mas você pode chamar de padding. Esse padding, obrigatoriamente, a gente precisa colocar no primeiro elemento que a gente vai colocar dentro do Scaffold, que vai ser o elemento que vai envolver todo o conteúdo da nossa tela. Então, por exemplo, se a nossa tela ela vai conter um column, e nesse column vai ter os outros composables, esse column ele deve lidar com esse padding. Então a gente coloca, por exemplo, modifier, colocamos ali o padding e em seguida a gente fala que a gente vai usar o padding do nosso Scaffold. Fazendo isso, a gente já resolve esse problema que ele reclama pra gente, né? Que ele não estava compilando aqui no padding. E também vai ter um outro detalhe relacionado à API do Material Design 3, que ela precisa adicionar uma anotação porque trata-se de implementações experimentais. Pelo menos nesse momento é experimental. Pode ser que no momento que você estiver estudando, aí você realmente não vai precisar mais colocar essa anotação. Mas se aparecer esse problema falando sobre ser uma API experimental, você pode usar, por exemplo, o cursor do mouse em cima ali do Scaffold, usar o Alt Enter para ele dar opções para você resolver o problema. E aí você coloca essa primeira, que é a Opt-in for Experimental Material Tree API. Aí você pode colocar onde você preferir, que pode ser no onCreate, pode ser na Main Activity e assim por diante. Eu vou colocar no onCreate para você ver como é que fica. Então vou dar um Enter aqui. E ele foi lá e colocou aqui pra gente a anotação. Então a partir desse momento, o Scaffold ele foi utilizado. Mas se a gente executa, muito provavelmente não vai ter nada. Vou até executar para você ver. Veja só, foi executado e não mostrou nada de novo. Por quê? Porque o Scaffold ele vem dessa ideia de ser um esqueleto e o objetivo dele é criar vários slots para que a gente consiga colocar componentes aí do Material Design. E como é que funcionam esses slots, né?
Basicamente, no momento em que a gente abre aqui os parênteses do nosso scaffold, se a gente vê os parâmetros que a gente pode adicionar aqui, olha só que interessante, que o Ctrl P, ele traz ali uma série de parâmetros que a gente pode colocar. Então a gente pode colocar, por exemplo, né, uma bottom bar, a gente pode colocar esse snack bar host, float action button e assim por diante. Eu vou até mostrar para você mais ou menos como é que seria ao adicionar um floating action button. A gente escreve floating action button, ele já dá ali as opções, né, para a gente adicionar. A gente coloca essa float action button, que foi a inicial, e nela a gente vai ter acesso a um slot que a gente coloca via expressão lambda, e aqui a gente pode colocar o que a gente quiser, tá bom? Então, por exemplo, eu quero colocar um quadrado azul, você pode fazer isso, vamos ver como é que fica. Então eu vou fazer aqui um box modifier ponto padding, ou melhor, vou colocar o size, né, para poder colocar altura e largura. Deixa eu só fazer o import aqui do box, né, com Alt e Enter, fiz o import, e eu vou colocar, por exemplo, um box de 40 dp, e só para poder visualizar, porque a princípio o box ele não tem uma cor, a gente vai colocar aqui um background de cor, vou deixar aqui, ó, color.blue, né, como eu comentei anteriormente. E isso daqui é o suficiente para a gente colocar aí esse carinha. Vamos executar. Olha só que legal, executei ali no slot do nosso float action button, né? E ele já começa a mostrar aqui pra gente, né? Tô até olhando aqui para ver se eu não tô tampando. E ele começa a adicionar em um local onde realmente esse float action button fica, que é na parte inferior à direita, tá bom? Então o slot, a ideia dele é de fato você ter ali um elemento composable no qual ele vai organizar para você os locais onde você quer colocar cada um dos elementos. E o scaffold ele vem justamente para trazer esses padrões que são comuns dentro do Material Design, tá bom? Eu acho que eu vou até desprender aqui esse emulador, porque geralmente ele vem nesse modo Embed. Eu vou até mostrar para vocês como que eu faço. Eu venho nos 3 pontinhos e coloco nesse View Mode e coloco no Float para flutuar. E aí dessa forma fica mais solto, né? Fica mais interessante para a gente ver, né? Ele tem essa opção aqui do Zoom, eu vou tentar tirar também, que é esse Show Zoom Controls. E agora ficou mais limpo para visualizar. Então eu vou aproveitar esse momento e colocar aí uns 3 componentes do Material Design para você ver mais ou menos como é que fica. Então como que seria, né? Vamos supor que eu quero agora colocar o Float Action Button de verdade, né? Eu quero colocar o elemento que mostra ele. Ou você pode desenhar utilizando aí as ferramentas do Jetpack Compose, ou você pode reutilizar alguns componentes que já vêm prontos, né? Como é o caso do próprio Floating Action Button. Veja que ele já está pronto, ele já existe aqui. Se você dá um Enter, né, ele vai ser um composable, no qual ele recebe ali um onClick, como a gente pode ver aqui. É só dar um Enter ou então colocar um evento que você queira. E dentro dele você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, eu quero colocar um ícone. Você vai lá e coloca dentro desse slot também que ele prepara para um ícone. Então você coloca, por exemplo, um icon. Aí no caso você faz um import do icon, né, que é um composable. E dentro dele você usa um ícone que tem disponível, como é o caso do Icons. Aí dessa forma você pode escolher o que já vem pronto no projeto que é inicial. Se você quiser adicionar outros ícones, tem até mesmo um vídeo no qual eu mostro fazendo isso. Eu não sei exatamente qual que é o vídeo, eu posso deixar no card e depois você vê. E em seguida você pode colocar o Content Description, que nesse caso eu não vou colocar, vou deixar como nulo. E isso é o suficiente para ter o Floating Action Button. Vamos ver como é que fica. O app foi executado e olha só, temos aqui um Floating Action Button. Isso no padrão do Material Design 3, tá bom? Aí vem aquela questão, poxa Alex, legal, você trouxe aí o Floating Action Button, eu também já conhecia, mas como é que eu faço aí para conhecer os outros componentes? Aí novamente, né? Você vem aqui no site, que é aquele m3.material.io/components, que é essa página que mostra os componentes. E aqui dentro você consegue navegar. Então, por exemplo, eu quero colocar uma app bar, né, que seria ali a top bar. Como que eu faço? Eu vou aqui navegando e vejo ali no fundo que tem a top app bar. Clico nela, ele vai abrir uma página falando a respeito desse componente, ele começa a trazer várias regrinhas, várias opções. E se você, dentro aqui desse overview, desce mais um pouquinho, ele tem essa outra parte que é de Resources, tá vendo? E nessa Resources ele começa a mostrar ferramentas disponíveis que você pode consultar a implementação. Então a gente pode ver o Design Kit no Figma, a gente pode ver a implementação no Flutter, a gente pode ver também ali no nosso Jetpack Compose e assim por diante, tá bom? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no nosso Jetpack Compose e vamos ver como é que fica, né? Ele vai carregar, né, porque é um documento até bastante complexo, aqui tem todos os componentes aqui em texto, em código, aí ele já vai para o índice certinho.
E basicamente ele mostra, né, que essa é a API que você tem para usar, no caso ele está mostrando da Center Aligned Top App Bar. E então a gente começa a ver abaixo, né, como é que funciona a implementação dela. Veja que ele mostra aqui o Top Bar e assim por diante, né? Até mesmo nessa documentação que é bem grande, que é bem extensa, você pode tentar, por exemplo, fazer um filtro. Veja que até mesmo ela carregou bastante, né? Deu até uma travada aqui, nem sei se travou o vídeo aí. Se travou, tudo bem, paciência, mas vamos seguir aqui. Mas aquele negócio que eu comentei do filtro, você pode tentar com Ctrl F, Top App Bar, e aí começa a mostrar as opções, você começa a navegar. Então, entenda que esse documento aqui, ele vai ser meio que essencial para você conseguir aí conhecer os componentes, coisas que você ainda não sabe e assim por diante, ó. Ele achou aqui, ó, Top App Bar. Se eu clicar, ele vai até esse índice e mais abaixo ele começa a mostrar uma possível implementação, ó, que seria esse Top App Bar. Aí ele começa a mostrar um Navigation Icon, etc, etc. Aí é só você copiar e colar para você ver a primeira implementação e ajustar conforme você quer. Então eu vou copiar aqui esse Top App Bar, eu vou agora adicionar ali dentro de um slot, que é o slot de Top App Bar, e vamos ver como é que fica. Minimizei aqui o emulador, vou colocar aqui um novo slot, vírgula depois do Float Action Button, Top Bar. Aí eu coloco ali a expressão lambda, que é o slot que a gente pode colocar, eu faço um Ctrl V, e nesse Ctrl V, obviamente, eu vou precisar aí fazer os imports do exemplo que ele colocou pra gente. Então, o import do Top App Bar, mais embaixo ele tem um Text Overflow, para se caso o texto ultrapasse, ele coloca ali as reticências, eu acho que esse é o nome, que é os 3 pontinhos, né? Pode ser que eu errei também, né? Temos ali um Icon Button, que é um botão para poder representar um ícone. Temos aqui um menu, deixa eu ver se esse ícone de menu eu tenho disponível. Se eu não tiver, eu vou tentar usar algum outro, só para a gente ter o exemplo aqui, né? Então, ponto field, deixa eu ver se eu tenho algum outro ícone que a gente pode usar. Vou usar esse Account Circle. E mais abaixo a gente tem esse Favorite eu acho que ele tem, beleza? E pronto! Esse código é o suficiente para a gente ver mais ou menos uma amostra do Top App Bar. Vamos lá, deixa eu executar aqui o nosso app. Olha só que legal, temos ali a Top App Bar. Então veja que é assim que funciona o Scaffold, tudo bem? Você vai ter a estrutura dele, você vai avaliar quais são ali as opções, né, que você tem com Ctrl P. Se de repente você tem interesse em colocar um dos componentes, você vem aqui na página do M3, por exemplo, né? Então eu tenho interesse em colocar um Bottom App Bar. Clica nele, se é esse o componente que você quer, você vê mais ou menos como é que é a implementação do Jetpack Compose, ou se tem disponível. Se tiver disponível, você clica para ele abrir a página da documentação. Lembra que é uma página super grande, que carrega bastante, então às vezes até se você tiver problemas de internet pode ser um problema também. E na página vai te mostrar aí como que é a implementação do código, no caso a assinatura, né, com as opções, etc. E uma possível amostra de código, né? Então um pouquinho mais abaixo começa a mostrar aí essa amostra para você, tá bom? Aí é claro, vai ter componente que é mais simples, vai ter outros componentes que são mais complexos, isso é importante de você saber. E só para finalizar essa parte do Scaffold, caso você queira colocar, né, um conteúdo que seja do seu aplicativo, a página ali do seu aplicativo, da tela inicial, tela de cadastro e assim por diante, aí novamente você volta aqui dentro do código da expressão lambda, que é o conteúdo de fato, onde a gente configurou o padding. Eu vou até minimizar aqui com o Ctrl ponto, eu acho que ele minimiza, eu acho que não minimizou exatamente o que eu queria, eu quero os parâmetros, então eu vou bem ali no começo do scaffold, no momento que abre ali os parênteses, vou fazer o Ctrl ponto, agora minimizou demais, não consegui fazer minimizar o que eu queria, então eu vou fazer bem cada um dos itens, beleza, agora sim. Aí veja que eu minimizei tanto o Float Action Button como também o Top App Bar. E aí se eu quero colocar alguma coisa a mais que seja meu, aí eu venho novamente ali no padding, que é onde tem ali a primeira expressão lambda, que a gente colocou do scaffold, e coloco o que a gente quer. Então eu vou colocar um button só pra gente representar aqui. E nesse button eu vou colocar aqui um text, que eu vou chamar de meu primeiro botão. Aí eu vou executar e você vai ver mais ou menos como é que fica. Então deixa eu executar aqui. Veja só, foi executado e o meu primeiro botão ele ficou exatamente em um local onde ele não ultrapassa esses componentes do Material Design. E é exatamente por isso que o Scaffold ele é interessante para você usar nessas implementações de Material Design, que vai colocar esses componentes que já estão prontos,
com esse guideline aí e por aí vai, tá bom? Então, eu acho que era essa a dúvida que você queria saber, Morai. Eu acho que esse aqui é o seu nome, até para não errar, deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, Morai. Se for, aproveita aí para comentar, para ver se era isso mesmo, se faltou algum detalhe, ou então se você está vendo isso pela primeira vez, gostou da implementação, queria saber mais, aproveite para comentar. Novamente, o canal ele é usado assim para a gente ter um experimento, para ter esse contato mais próximo de vocês da comunidade, de pessoas que estão aprendendo, pessoas que já estão aí na área, e para a gente sempre manter aí esse contato, né, de desenvolver apps e assim por diante, porque realmente é muito bacana. E agora eu vou voltar para aquela tela grandona para fazer os últimos recados. Então, o último recado é justamente para você deixar o like se você gostou, um comentário para ajudar no engajamento, para você compartilhar, se inscrever principalmente se você ainda não se inscreveu. Isso ajuda muito a engajar cada vez mais o canal, a melhorar cada vez mais aí o alcance para a gente trazer novas pessoas. Também me motiva bastante a criar o conteúdo, então tudo isso é muito importante para que nesse momento a gente consiga aí trazer cada vez mais qualidade para o canal de uma forma geral. Era isso que eu queria passar para você. Logo mais vai aparecer aí algum vídeo aí, não sei aonde, se é aqui ou ali, para você dar uma olhada se realmente gostou. Qualquer coisa também, fica à vontade para sugerir novas ideias. Valeu!